Olá, caros amigos do canal, é com grande honra que trago para vocês hoje um assunto muito especial. Você já deve estar observando. Declaração Universal dos Direitos Humanos, aqui da Unicef. Estamos aqui no site da Unicef e vamos agora trabalhar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 217-A, inciso 3, de 10 de dezembro de 1948. Em seu preâmbulo, aqui, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis. O que significa inalienáveis? Significa que a pessoa não pode vender, ela não pode dispor, ela não pode vender o seu direito humano. Então, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, Por isso que muitas pessoas às vezes criticam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque chamando de direito dos humanos, porque quando a pessoa está presa ou quando a pessoa comete um crime, qual é a primeira alegação do advogado? Direitos humanos, porque o direito humano é o fundamento. Os direitos humanos, eles são o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Liberdade, justiça e paz no mundo. Mas esses direitos humanos não são apenas para as pessoas que estão presas ou que cometeram crime. Elas contemplam todas as pessoas, ou seja, inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis. Fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade. O desrespeito dos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem da liberdade da palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Ou seja, o desrespeito, o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem da liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Então, olha a função da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião, à revolta contra a tirania e a opressão. Considerando essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmam na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram
promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os países membros se comprometem a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observação desses direitos e liberdades. E o Brasil é um país membro que se compromete. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Ou seja, o Brasil, ele é um membro que se comprometeu. Alguns direitos humanos foram incorporados à nossa Constituição de 88, através de emendas constitucionais aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, com votação de 3/5, com quórum de votação, de aprovação de 3/5 para que fossem incorporados à nossa Constituição como emendas constitucionais. Aqueles direitos fundamentais que não forem incorporados, eles serão tidos como leis supralegais e poderão ser utilizados, caso necessário, caso haja necessidade de utilizar um direito humano no âmbito internacional e de maneira ampla também com um comparativo no âmbito nacional. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se por meio do ensino. É obrigação nossa ensinar por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efeitos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então, isso explica o que eu acabei de falar. Então, para adoção em mente, a sociedade, cada órgão da sociedade tem em mente esta declaração, esforçar-se por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e para a adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar seu reconhecimento e sua observância universais e efetivo, reconhecimento e observância universais e efetivos, tanto entre os povos membros desses países, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então, aqui, após o preâmbulo, vamos entrar aqui no artigo 1º. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sendo dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade mútua entre os seres humanos. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar de direitos e liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor,
sexo, língua, religião, opinião, política e outra natureza, origem nacional ou social, riqueza ou pobreza, nascimento ou qualquer outra condição. Artigo 2º, inciso 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela e até mesmo sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, mesmo as pessoas que estão vivendo em lugares que não têm governo, eles estão sujeitos à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa parente perante a lei. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Todos são iguais perante a lei. Então, esse artigo 7º aí, ele foi incorporado no nosso artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, em que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança jurídica e propriedade. Então, artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Todos, não só os manos. Gravem isso, todos, não só os manos. Todos nós temos direitos à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração, contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Aqui no Brasil, quais são os remédios constitucionais? Nós temos: se a pessoa está presa indevidamente, habeas corpus. Se a pessoa tem alguma informação de pessoal sua e quer ter direito à correção, quer ter acesso à informação pessoal, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, mandado de injunção, quando há omissão da lei, mandado de segurança, quando há o direito líquido e certo, você já tem o direito líquido e certo, passou no concurso, dentro do número de vagas,
Alguém passou na sua frente, mandado de segurança. Ação popular, caso haja o cometimento de algum abuso pela autoridade competente, desvio de dinheiro, fraude em licitação. Ação popular, alguém descobre, entra como ação popular, um remédio constitucional para garantir que o dinheiro público seja bem aplicado. E a ação civil pública, proposta pelo Ministério Público contra irregularidades, abusos de direito, crimes ambientais e etc. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Aqui, ó. Artigo 9º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Mas caso você seja condenado por um tribunal parcial, um juiz parcial, caso você tenha um julgamento arbitrário, você pode anular esse julgamento utilizando como fundamento o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também anular o julgamento, porque esta imparcialidade está também na nossa Constituição Federal, no Código de Processo Penal. Você pode utilizar todos esses fundamentos para anular esse julgamento. E todas as provas colhidas durante esse julgamento nunca poderão ser utilizadas contra você novamente em outro processo. Então, tenha calma que você vai conseguir o que você deseja. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, olha aí a função do advogado. Então, não é porque a pessoa está sendo investigada que ela já tem que ser condenada. Não é porque a pessoa está numa delegacia presa que as pessoas vão tirar aquela pessoa da prisão e vão bater e vão matar aquela pessoa. Não. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem direito de difamar ninguém. Ninguém tem direito de agir como se fosse um juiz. Juiz só tem dois. Juiz do céu é Deus e juiz aqui da terra, os que passaram num concurso para ser juízes, magistrados, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal. E nós somos simples pessoas que temos que respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, presunção de inocência, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, provada com provas, perícia técnica, com todo o devido processo legal, em julgamento público no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Porque você pode ser acusado também de um crime que você não cometeu, injustamente condenado, preso, julgado ou até mesmo morto. Então, cautela na hora de apontar o dedo para alguém. Ninguém pode ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento atual, não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta penas mais fortes do que aquelas que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso, ou seja, tudo, o Código Penal está na lei. Então, anterioridade legal, princípio da anterioridade legal, princípio da reserva legal. Tem que haver lei para dizer que aquilo é um crime. Tem que haver lei para dizer o quanto de pena você vai cumprir. A lei daquele tempo. E a lei mais gravosa não retroage. Não retroage
a lei não retroage em malam parte, só em bona parte. Só para beneficiar o réu. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Ou seja, cuidado, vizinho. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência, nem ataque à sua honra ou reputação. E todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. E no Código Civil Brasileiro, artigo 186 e 187, combinado com o artigo 927, está: quem cometer ato ilícito, pode ser esse ato ilícito até contra a própria honra, quem causar dano de qualquer natureza, seja contra a honra, ele está obrigado a reparar o dano. Fique ligado. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Estado aqui que ele se refere é país, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos se refere aos países de modo internacional. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Todo ser humano tem o direito de deixar o país e, se quiser, ele pode regressar. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outro país. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser inviolado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Esse direito não pode ser violado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 15. Todo ser humano tem direito à nacionalidade. Todo ser humano tem direito à nacionalidade. Por isso que no nosso artigo 14 da nossa Constituição Federal, que fala sobre os direitos políticos, o brasileiro ele pode pedir a exclusão da sua nacionalidade, mas só não será aceito pela autoridade caso ele seja considerado apátrida. Mas se ele já tiver outra nacionalidade, ele pode solicitar a exclusão de sua nacionalidade brasileira e, quando achar conveniente, pode também pedir o retorno da sua nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Os homens e mulheres de maior idade têm sem qualquer restrição de raça, nacionalidade e religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar. Têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Existe família unipessoal também, composta só por uma das pessoas. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à proteção, só ou em sociedade com os outros. Todo ser humano tem direito à proteção, só ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar a sua religião ou crença, pelo pleno ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21. Todo ser humano tem direito de tomar parte do governo. Todo ser humano tem direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social. A razão pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, a realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos meios econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão se necessário, outros meios de proteção social, como os benefícios sociais. Todo ser humano tem direito à organização de sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Todo ser humano tem direito à organização de sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direto à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência e circunstâncias fora do seu controle. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis a direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência e circunstâncias fora do seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade em todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os países têm prioridade de direitos na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Artigo 27. Todo ser humano tem direito a praticar livremente a vida cultural da comunidade. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da sociedade e fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística de qualquer que seja o autor. Artigo 28. Todo ser humano tem direito à sua ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidas na presente declaração possam ser plenamente realizadas. Artigo 29. Todo ser humano tem direito para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. E artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidas. Então, caros amigos do canal, aqui finalizamos a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Curte e compartilhe nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha,
para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para a sociedade, para você, para a sua vida, que algum dia você pode precisar utilizar de um desses 30 artigos das Declarações Universais dos Direitos Humanos para a sua defesa, caso você seja preso arbitrariamente, indevidamente ou tenha passando por uma situação desagradável, uma situação vexatória, uma situação difícil na sua vida. Muito obrigado a todos.